Daí, pessoal, mais uma resolução. Um reservatório de água com capacidade para 20.000 litros encontra-se com 5.000 litros de água em um instante inicial t igual a zero, em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório e ela despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única maneira de a água sair do reservatório. A razão entre a quantidade de água que entra e a que sai nessa ordem é igual a 5 para 4. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante t dado em minuto, com t variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica para Q de T é... Bom, então vou organizar aqui os dados. Ó. Esse reservatório tem capacidade para 20.000 litros. Vou colocar aqui, isso é a quantidade total, ou volume total. O volume total desse reservatório é 20.000 litros. E ele encontra-se com 5.000 litros de água. Então, esse é o volume inicial. Posso chamar aqui de... podia ser quantidade inicial, né? Vou chamar de volume inicial. V0 é igual a 5.000 litros. Que é quando eu inicio o processo de registro, né? No caso, 5.000 litros, quando t é igual a zero. E aí, nesse tempo igual a zero, quando eu tenho 5.000 litros de água no reservatório, são abertas duas torneiras. A primeira delas põe água para dentro. Vou chamar então aqui ó, de T1, que despeja a água, né? T1 despeja 10 litros de água por minuto. Então, eu tenho 10 litros de água por minuto. Então, a quantidade de água que essa torneira coloca é 10 litros de água por minuto vezes o número de minutos. E aqui, ó, o número de minutos é indicado por T. Então, aqui eu vou colocar, ó, vezes T. Ou seja, é 10 litros por minuto. Se esse T é igual a 5, aí eu tenho 50 litros. Se esse t é igual a 8, no caso seria aqui ó, 8 minutos, aí corta minuto com minuto, 10 vezes 8, 80, são 80 litros e assim por diante. Então esse t é o número de minutos que essa torneira fica enchendo. Ok, 10 litros por minuto vezes o t. E eu tenho uma torneira 2 que retira a água. Só que essa vazão da torneira 2 eu não tenho. Né? Ele não diz, só diz que é a única maneira da água sair, ou seja, essa torneira é como se fosse um ralo. Ela deixa a água sair do reservatório. Mas ele diz que a razão entre a quantidade de água que entra e que sai nessa ordem é 5 para 4. Então, vou colocar assim, ó, que a razão entre o que entra e o que sai, né, a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai é igual a 5 para 4. Bom, eu já sei que esse reservatório ele está enchendo, né? Ele está ficando acima de 5.000 litros. Por quê? Porque a razão entre o que entra e o que sai é 5 para 4, ou seja, está entrando 5 a cada 4 que sai. Então, significa que o volume total tem que ser 5.000 mais alguma coisa. Então, nota que eu já fico entre a letra A e a letra D. Ó. São as únicas que têm 5.000 somando com o valor. Nos outros, ó, é como se eu estivesse abaixando a quantidade de água a cada minuto. Ó. Eu estou retirando uma quantidade de água a cada tempo que passa. Então, só pode ser letra A ou letra D, apenas com esse raciocínio. Tá? Mas eu vou seguir adiante. A quantidade de água que entra é a T1, que é 10 litros por minuto vezes o tempo t, isso é a quantidade que entra, sobre a quantidade que sai. A quantidade que sai eu não tenho, só vou chamar de T2. Tá? T2 é a quantidade de água que a torneira 2 retira. Isso é igual a 5 para 4. Eu vou isolar o T2, né? O T2 aqui ó, eu não sei, eu vou isolar. Até porque, pela lógica que nós construímos ainda há pouco, o que eu tenho? Eu tenho que a quantidade
de água no reservatório em relação ou em função do tempo t será 5.000 litros, que eu já tenho, somando a quantidade de água que a T1 põe para dentro do reservatório e descontando, diminuindo a quantidade de água que a T2 tira. Então eu preciso, a T1 eu já tenho, né? Que está aqui, ó. Estou precisando do T2, que eu não sei. Então vou isolar o T2 nesta equivalência de razão. Então o T2 aqui eu vou fazer devagar aqui, ó. 5T2 é igual aqui, já vou multiplicar, ó. 4 vezes 10, 40. Então aqui já vou ganhar um tempinho, vou colocar 40 litros por minuto vezes o tempo. Aí esse 5 aqui, ó, vem dividir o 40. E aí eu vou encontrar o T2 aqui, ó. T2 vai ficar 40, divide por 5, tá? O 40 aqui, ó. O 5 vai ficar dividindo na falsa passagem. 40 por 5 dá 8. Então aqui eu tenho 8 litros por minuto vezes o número de minutos, né? Ela retira 8 litros por minuto. Aí vezes a quantidade de minutos, que é variável. Então agora no Q de T eu vou substituir. Então eu tenho aqui, ó, Q de T igual 5.000 mais T1, que é 10 litros por minuto, vezes a quantidade de T de minutos, menos 8 litros por minuto, vezes a quantidade de T de minutos. Q de T é igual 5.000 mantenho, 10 litros por minuto vezes tempo, menos 8 litros por minuto vezes tempo. Nota que tudo isso aqui é igual, como se fosse uma variável, como se fosse um x. Então é como se fosse 10x menos 8x. Isso vai dar 2x. Ou seja, isso vai dar mais 2 litros por minuto vezes o tempo. Bom, agora vou analisar o que ele me disse aqui na pergunta. Ó. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro. Olha aqui, ó, eu tenho, ó, em litro no instante t, dado em minuto. Olha aqui o tempo em minuto. Então, litros por minuto. Então, ele está perguntando qual é a quantidade de litros por minuto. Então, eu tenho aqui, ó, litros por minuto, eu tenho 2. Então, agora, simplesmente, Q de T fica igual a 5.000 mais 2T. E é isso eu tenho na alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.